Bom, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é nível de poupança, né, manter a reserva. Por vezes as pessoas olham para a reserva de emergência e pensam assim: "Ah, isso aí é coisa de consultor financeiro, planejador financeiro chato que fica enchendo o saco que a gente tem que ter reserva de emergência". Chatice isso, insuportável. Faz diferença nenhuma. Vou deixar meu dinheiro parado lá a troco de nada? Tá louco? A maior burrice que tu pode fazer na tua vida é pensar assim. Por quê? A reserva de emergência, ela não é simplesmente para que tu consiga fazer frente a episódios que sejam episódios desafiadores. A reserva de emergência também é para que você compre a sua liberdade e arque com as responsabilidades das tuas decisões. Porque muitas vezes as pessoas elas tomam as suas decisões e as decisões por vezes podem ter um impacto financeiro momentâneo, prejudicial, e a pessoa: "Ai meu Deus", se desespera, "e agora? Eu não tenho dinheiro e não sei o quê, então eu não posso tomar essa decisão. Então eu não posso fazer o que eu estava pensando em fazer, porque eu não tenho condição". Quando tu tem reserva de emergência, tu pode tomar tuas decisões livremente e arcar com as consequências de, num primeiro momento, por exemplo, ter uma dificuldade não ter um ganho imediato. Sei lá, abrir uma empresa. Eu jamais teria pedido demissão se eu não tivesse reserva de emergência. Então, a reserva de emergência me deu liberdade, porque senão eu não estaria aqui. Então, a reserva de emergência ela não serve apenas para arcar com esse desafio que acontece. A reserva de emergência compra a tua liberdade. E mais do que isso, reserva de emergência te dá resiliência. Como assim, Jéssica? Teve um estudo que foi desenvolvido na área de corridas, né, não foi exatamente numa área de dinheiro, mas foi numa área de corrida. O que que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas e subdividiram em grupos de corridas. E aí, para um grupo de corridas, eles tinham metas, né? Tu precisa correr 7 dias por semana, tu precisa correr 5 dias por semana. E você precisa correr tanto e tanto. E aí subdividiram esses grupos. Para um grupo, eles davam reserva. Por exemplo, tu tem que correr 7 dias por semana. Mas tu tem uma reserva por semana. Então, assim, toda semana, na verdade, tu pode correr 6 e tu pode usar essa tua reserva. Eu não sei se você já ouviu no Duolingo, mas o Duolingo funciona assim. O Duolingo é um aplicativo para que tu faça inglês, tem matemática, tem várias outras línguas. Eu faço Duolingo há 500 e tantos dias. Já tá 570 dias, faço inglês. É pouco adianta, né? Porque é bem basiquinho, assim. Mas eu acho que pelo menos vai, tipo, né, fazendo com que pense. E aí ele tem lá um congelamento. O que que acontece? Então eu já tenho 565 dias, eu acho, tô beirando os 570, e aí, se eu não faço um dia, como eu já tenho muitos dias feitos, eu posso congelar aquele dia e ele não mata por completo a minha ofensiva. Foi mais ou menos isso que eles fizeram com essas pessoas, né, essas pessoas que elas tinham que correr. Então elas tinham aqueles 7 dias que correr, mas elas poderiam usar um congelamento do dia em que elas não foram correr, porque elas tinham uma reserva, da mesma forma que o Duolingo faz. Então para um público eles davam essa reserva, para outro público eles não deram essa reserva. E aí o que que aconteceu? O grupo que tinha a reserva ele se mostrou muito mais resiliente e se manteve muito mais próximo da meta do que aquele grupo que não tinha reserva. Aquele grupo que não tinha reserva, na primeira falha, ele olha e diz assim: "Ah, deixa isso aí pra lá, não vou dar conta mesmo". O grupo que tinha reserva, ele usa a reserva e diz assim: "Tá, hoje eu usei a reserva, mas amanhã eu tô forte de novo". Então é como se a reserva mantesse a sensação de progresso, e aí faz com que ele se mantenha resiliente. O grupo que não tem desiste. Então, esse é um outro ponto indispensável da reserva de emergência. Ela te mantém no jogo. Se tu tem reserva de emergência e tu bateu o carro, tu vai lá, paga, volta e segue mantendo a tua reserva. Se tu tem reserva de emergência e tu ficou doente, tu vai lá, usa, volta, devolve o dinheiro da reserva e segue a vida.
Agora, se tu não tem nada disso, tu não tem reserva, qualquer coisa que acontece na tua vida cria um buraco emocional absurdo, porque tu sente muito aquela queda, porque aquilo muda completamente a tua estrutura de vida. Tu não consegue mais perceber progresso, que é como se tu tivesse: "Ai, eu tô saindo pra respirar e vem a onda na cabeça, eu tô saindo pra respirar e vem a onda na cabeça", e tu não consegue passar aquela arrebentação. Agora se tu tem reserva, tu sai, respira e volta, tu sai, respira e volta, tu sai, respira e volta, e tu tá firme. Eu sei que é uma analogia um tanto, sei lá, mas eu vejo dessa forma, sabe. A reserva ela te dá resiliência. Isso é um outro ponto importante. Então eu já disse 3 pontos que a reserva te traz. A reserva te dá segurança, a reserva ela te dá liberdade, a reserva te dá resiliência e mais do que isso, a reserva te dá sanidade mental. É aquela sensação de tu deitar no travesseiro e dizer assim: "Se acontecer alguma coisa, se eu precisar tomar alguma decisão, eu tenho subsídio para isso. Então eu tenho paz". E essa paz não tem dinheiro que pague essa paz. E essa paz é só a reserva de emergência que vai te dar. Mas então, Jéssica, como construir essa reserva de emergência, né? Como chegar nesse processo de construir uma reserva de emergência? Bom, o que tu vai precisar fazer é entender que não vai ser do dia para noite. Você vai construir a sua reserva se tu não tem nada. Tu vai ter que fazer um caminho que talvez dure 6 meses, talvez dure 9, talvez dure 1 ano, talvez dure 2 anos. Eu já fiz um podcast aqui que eu falei sobre ciclo, né? Cada um de nós temos um ciclo. E a gente tem que entender qual é o ciclo de vida que nós estamos, né? Qual é o momento de vida que nós estamos, para que daí sim a gente consiga determinar qual é o caminho a ser seguido e também ter senso de realidade frente àquela situação. Portanto, ter esta percepção é indispensável para que você consiga ter toda essa estrutura que daqui a 1 ano pode ser que esteja pronta. O pior é tu querer resolver isso em 1 mês e óbvio que tu não vai conseguir, tu nunca fez, aí num mês tu não quer fazer, aí tu vai olhar e dizer assim: "Isso não serve pra mim", aí acabou, tu não tenta mais. Então entenda que pode demorar, é importante esse entendimento, pode ser que demore. E aí você precisa montar uma estrutura que aos poucos vá constituindo. Esse é o segundo objetivo. E um ponto que tu pode se perguntar: "Mas quanto ter de reserva?", né. Bom, a tua reserva ela precisa beirar aí, mais ou menos, né, um processo de 6 a 3, a depender, já explico, vezes o valor que tu gasta mensalmente. Então tu vai somar o valor que tu gasta mensalmente, sei lá, eu gasto mensalmente R$ 5.000, vezes 3, se tu for uma pessoa que é funcionário público, se tu tiver uma estabilidade muito grande da tua receita, ou vezes 6 caso tu tenha uma instabilidade maior da tua receita, é empresário, é autônomo, aí tu tem que ter 6 meses. É CLT, só que não tem um emprego que, né, por vezes tu percebe que tem uma estrutura. No fim, eu acho que 6 meses é o coerente mesmo, sabe, mesmo tipo CLT, autônomo, empresário, eu acho que 6 meses é ok. E para quem é servidor público, eu diria que 3 meses tá ok. E aí essa é a reserva, tu coloca ali o plano, vê quanto que tu consegue fazer por mês e vai montando passinho por passinho, de forma resiliente. Isso é o segundo tópico que a OECD nos sugere como indispensável nesse processo de comportamento financeiro direcionado para o bem-estar financeiro.